Então eu peguei e cortei o meu pulso. E cheguei mesmo muitas vezes a me enforcar. O que um peso como eu está fazendo nesse mundo? É difícil até admitir isso, mas eu ficava olhando, eu morava no 7º andar, eu ficava olhando lá de cima e pensava, e se eu me jogar daqui? Eu comecei a ter sensações de que eu ia morrer. Cheguei aí várias vezes para o pronto-socorro, com tudo no meu corpo me dizia que eu estava morrendo. E eu até falava, ó, eu estou morrendo hoje, cuida da minha filha para mim. E foi bem duro. Assim. Eu fui diagnosticada com borderline. Eu fui no médico, ele não falou pra mim. Ele falou pra minha mãe e depois ela me contou que eu tinha borderline, que é tipo a bipolaridade. Mas a borderline ela envolve também a automutilação e é uma dualidade dentro de você, entendeu? É uma coisa que você, às vezes, você não sabe o que você está fazendo e o que é certo e o que é errado. Às vezes você faz achando que é certo e depois você muda de opinião. E isso também me fazia ficar muito mal mesmo. Na verdade foi considerado depois como uma depressão pós-parto. O meu maior sonho foi a gravidez. Eu fiquei 7 anos em tratamento, então para mim isso foi uma conquista muito grande, embora tenha sido por fertilização in vitro e tal. Mas, era para eu estar na maior alegria. Eu fiquei no começo, né? E depois foi caindo aquela... Eu fiquei mal, eu não conseguia sair de casa, não tinha vontade de me arrumar, um desânimo total. Com 10 anos de idade, eu já dava sinais de depressão, mas que meus pais, a minha família, eu acho que por desconhecimento mesmo, nunca perceberam. Tipo assim, com 10 anos eu tirei um C no caderno. Nossa, aquilo pra mim era de um sofrimento, eu chorava. Eu passei a fase de não querer ir no supermercado para minha mãe, porque eu não queria ser vista, eu não queria que as pessoas percebessem que eu existisse. Depois as coisas foram se acarretando, né? Eu acho que mesmo a obesidade, né? Que eu sou uma pessoa pós-bariátrica, que perdeu 50 quilos. Então assim, tudo isso era muito grandioso, era muito complicado. Nosso cérebro, ele é movido por intermédio de alguns agentes químicos. E principalmente esses agentes químicos que nós pontuamos seria a serotonina, a noradrenalina e no menor nível a dopamina. Eles são neurotransmissores e eles que vão fazer com que nós tenhamos uma ação cerebral que vai fazer com que nós tenhamos uma estabilidade de humor, um equilíbrio com relação às nossas emoções, com relação aos nossos sentimentos. Quando se fala de depressão, a palavra remete a uma diminuição de algo, né? Depressão econômica, depressão em psicologia, leva a você constatar uma diminuição de condutas gerais, condutas amplas, condutas de sobrevivência que a pessoa normalmente executa. Eu tentei suicídio quando, como eu posso dizer, sabe quando tudo acumula? E eu me senti uma pessoa que não é digna de viver. Então eu peguei e cortei o meu pulso. Eu tomei 5 pontos nesse dia e foi pronto-socorro, era 2 horas da manhã. Eu tomei 5 pontos e depois eu tentei me enforcar, mas não deu certo também, a corda arrebentou. Em geral, o deprimido olha muito para o passado, né? Ele pensa muito no passado.
E parece que quando ele tenta olhar o futuro, não tem futuro, né? Esse é um dos riscos da depressão em relação a tentativas de suicídio, porque a pessoa entra em desespero. Ela parece que não tem mais perspectiva de vida, tudo perde sentido. Existem depressões que são oriundos de experiências, um divórcio, perda de emprego, morte de alguém querido. Então, a depressão, como observado, diminuição de condutas, de um rol de condutas da pessoa, né, pode ter causas diferenciadas também, tá? Há 9 anos atrás, eu me separei. E não foi uma separação normal, que já não é normal. Mas para mim, ela era muito maior. A dimensão dela era muito maior já por causa disso. E aí, assim, ó, graças a Deus, eu tive o apoio do meu pai, dos meus familiares, que por mais pequeno que parecesse, mas assim, o meu irmão e a minha cunhada que me acolheram, disseram, não, você vai atrás de tratamento, porque você não está tendo uma atitude normal, não é uma atitude normal de uma pessoa. Essa tristeza da depressão é uma tristeza não motivada, né? Porque qualquer pessoa pode ficar triste, né? Aconteceu um determinado fato, em geral uma perda, né? Que o sentimento de tristeza, ele é a reação a uma perda, né? Uma perda de qualquer natureza na vida, né? E a tristeza, ela é autolimitada, ela dura um período, a pessoa vai se recuperando e tudo, e não é tão profunda como na depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, eu era uma pessoa muito pessimista, achava que não ia dar certo, tinha medo de enfrentar coisas novas, medo de tudo que era novo, assim. Às vezes eu queria muito uma coisa, quando eu chegava perto de conseguir, eu falava, não, isso não é para mim, eu não mereço. Sim, a depressão, ela gera a incapacidade do indivíduo. Infelizmente, ela leva o indivíduo a uma incapacidade geral da sua vida social, né? Ela faz com que o indivíduo ele não se sinta motivado para nada, ele não sente prazer em nada, ele não sente prazer nem em viver, muitas vezes. Chega uma certa parte da depressão, você tem 2 caminhos. Ou você acaba com a sua vida, ou você melhora ela. E isso é questão de escolha. Eu sempre ouvi isso e eu não acreditava, porque eu queria, mas eu não era forte o suficiente. Embora muitas vezes eu tentasse, como as pessoas sempre falam, né? Tem pensamento positivo, mas não dá. É uma coisa mais forte que você. Eu não conseguia ter bons pensamentos, era só coisa ruim mesmo. E cheguei mesmo, muitas vezes, a me enforcar. Infelizmente, eu cheguei a pensar nisso. E eu cheguei a juntar um monte de remédio na mão e meu marido me pegar com um monte de remédio para tomar. De desespero, de vontade de melhorar. Não ia acontecer isso, né? Ia para o hospital se sobrevivesse a isso. As crises eram complicadas. Eu só pensava em me machucar. Eu tinha que me machucar de alguma forma. E era como se eu tivesse que sentir a dor por fora para anular a dor de dentro, entendeu? Era complicado. No caso da mutilação, ele fala da automutilação, ele fala que ele precisa sentir uma outra dor que seja física, porque ele não suporta a dor emocional, né? Mas aí é num nível muito alto já. Prejudicou na minha vida. Porque hoje eu olho as minhas marcas e é como se fosse um passado, a cicatriz do passado. Não é uma coisa muito legal. Porque você olha e você fala, nossa, o que eu fiz, entendeu? Quando você tem depressão, é como se você sempre estivesse por um fio, entende? Como se você estivesse andando numa corda bamba, como se você fosse cair a qualquer momento. E isso não é legal, porque a coisa que a gente mais precisa nessa vida é estabilidade.
e era o que eu menos tinha, tanto da família quanto minha. Eu morava em Campinas, passei pela portaria do prédio, saí, fui andando, sem rumo, não sabia para onde eu estava indo. E fui andando, sentei numa sarjeta, literalmente, fiquei chorando. Meu marido pegou o carro, deixou minhas filhas, botou minhas filhas dentro do carro para ir junto, que não tinha com quem deixar. Ficou me procurando pelas ruas de Campinas. Ele me encontrou, me pegou, falou: você precisa de ajuda. Porque ou você vai acontecer uma coisa muito ruim, porque eu tinha pensamentos de morte. Nós temos também a depressão pós-parto, tá? O que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto é um desequilíbrio hormonal que ocorre com a mulher pós o parto, tá? É uma depressão mais leve, mas normalmente ela acontece principalmente naquelas que já têm uma predisposição hereditária para isso. Pode acontecer com aquela que não tem? Pode, porque ela de repente ela teve uma queda hormonal maior? Pode acontecer, mas isso significa que ela pode ter em outros momentos da vida? Não, propriamente, mas eu falo, mas tem que ser cuidada. Aliás, eu falo que todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de doença. E o toque veio, por conta da depressão, veio o toque, e depois do toque veio eu tive síndrome do pânico também. De estar dentro de supermercado com o carrinho cheio e ficar irritada com muita gente e largar o carrinho no meio e falar: eu não vou mais fazer compra, que está me dando desespero. Ou então parar no meio do trânsito em Campinas com o carro, descer do carro. Eu fiz isso. Eu desci do carro numa avenida em Campinas, sentei na sarjeta, falei: eu tenho medo de dirigir, não posso mais. Então, assim, uma coisa levou a outra, né? E depois desse diagnóstico, a partir do momento que eu aceitei que eu precisava de ajuda e que eu precisava me tratar, aí eu comecei a tomar remédio. Eu não vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou nesse lugar, eu acho que não tem porquê, a minha existência não tem porquê, eu não sirvo para nada, né? O que uma pessoa como eu, um peso, não é uma pessoa, a gente não se sente uma pessoa, a gente se sente um peso. O que um peso como eu está fazendo nesse mundo? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Para nada. O sentimento é esse, para nada. Eu comecei a ficar na cama, não queria sair. Se eu ganhasse na Mega Sena naquele dia, não teria sentido para mim, isso não era bom. Eu só queria mesmo tirar aquela angústia de dentro de mim. A falta de motivação, a falta de interesse, né? E tem um que é muito importante também: a pessoa não tem mais prazer. Ela perde prazer nas coisas normais, até coisas que gostava, atividades que a pessoa se dedicava, parece que aquilo não faz mais sentido, né? Então é uma perda do interesse pela vida, do gosto pela vida, do sentido, da alegria de viver. A pessoa perde, fica tudo cinzento. As pessoas olhavam e viam como se fosse uma coisa normal, de outro mundo, entende? É um jeito que as pessoas não entendem, eles acham que é frescura, que é bobagem, mas não era. E as pessoas não percebem isso até a pessoa ir lá e fazer uma besteira maior, que no caso seria tirar a própria vida, mas essa foi a dificuldade maior, passar pela opinião, pelos olhos das pessoas, pelos olhares que não são fáceis, são muito cruéis, Eu quero muito, muito que as pessoas entendam: o deprimido também é um doente, o deprimido também precisa de tratamento, o deprimido também precisa de carinho, precisa de apoio para ele melhorar. Todo mundo
que é forte, todo mundo que é bonito, todo mundo que é formado, todo mundo, ninguém teria problema nenhum. Não, gente, todos nós somos susceptíveis a qualquer tipo de problema, todos nós somos humanos, né? Então, é uma questão de preconceito mesmo. O preconceito, eu observo assim que diminuiu muito. Como aumentou demais e o esclarecimento também, hoje as pessoas têm muita informação, é fácil ter informações, então isso tem contribuído para diminuir, né? Mas parte da incompreensão é porque não é uma coisa objetiva, você não tem um exame para mostrar, olha, aqui, está aqui, é isso aqui, por isso que a pessoa está assim. Então, quem convive não consegue às vezes entender. E quando chega ao ponto de incomodar as outras pessoas que moram com você, é muito sério isso. Porque você percebe que você não está bem com você e você não está deixando as pessoas ficarem bem. Quer dizer, eu não suportava ver ninguém feliz. Para mim estava tudo... Se eu ganhasse na cena, eu ia falar, pô, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Que preocupação, se eu for assaltada. Então tudo estava mal. Muitas vezes ela acaba tendo ramificações, porque não só a pessoa que está depressiva fica doente, como até a família do depressivo acaba ficando doente também, porque ela acaba envolvendo as pessoas que estão com ela, as pessoas acabam se sentindo doentes também, porque fica aquele ambiente ruim, aquele ambiente triste, aquele ambiente pesado, onde as pessoas não sabem como lidar com a situação. Então, o acompanhamento é muito importante. Aí eu procurei ajuda, mas o ápice da procura pela ajuda assim, foi quando a gente decidiu, vamos atrás, porque é difícil para a pessoa que está sentindo isso. Você acha que você vai melhorar, você acha que você vai conseguir superar sozinho. Às vezes, quando você está passando por isso, dá a impressão que se você for buscar ajuda, você está sendo fraca. O que adiantou mesmo foi meus amigos. Eu soube melhor lidar com os conselhos dos meus amigos, eles souberam conversar melhor comigo do que o psicólogo. O que é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que o médico cura tudo, mas às vezes a cura está mais perto do que a gente pensa. O meu pai, que ia com chazinho de erva cidreira todo dia à noite, o meu remedinho azul para dormir, aquilo era um carinho e era um apoio que eu não tinha tido até então. Eu só estava no lugar errado com as pessoas erradas. Até eu descobri que meu pai tinha um amor imenso por mim e que ele respeitava a minha doença e que ele estava disposto a colaborar no que fosse preciso para que eu saísse daquilo. Meu pai, quando levava o chá, o meu irmão, quando eu deixava eu dormir na cama dele para não dormir sozinha, o outro, meu irmão, com a minha cunhada, que ia lá todo dia e dizia, eu marquei a consulta para você, não me interessa se você não quer isso, se você não quiser ir por bem, você vai por mal, mas você vai procurar ajuda. A minha família foi muito importante, os meus amigos também, meu esposo principalmente, ele me ajudou, ele me compreendeu muito. Embora sempre tenha aquela pessoa que fale, isso é frescura, isso é coisa de quem não tem o que fazer, mas graças a Deus eles foram muito bons comigo. A família é muito importante, porque a pessoa nesse estado depressivo, ela se sente muito sozinha, né? Porque é um mundo que ela não consegue às vezes compartilhar, explicar, falar, às vezes até descrever o que sente é difícil, né? Então ela precisa de muita compreensão, e quanto mais apoio ela tiver, né, as pessoas genuinamente, né, procurarem se entender e apoiar, isso é muito importante. A perda do meu pai, há um ano e 4 meses atrás, poderia ter sido o fim de tudo, mas não. Ele me ensinou que eu era importante, que eu era uma ótima filha, que eu era uma mulher muito trabalhadora, que eu sempre tinha feito bem às outras pessoas, mesmo que eu achasse que não. E assim,
Hoje eu olho para trás e falo, a figura mais importante da minha vida sempre foi o meu pai. Faz 1 ano que eu superei a depressão, com a ajuda dos meus amigos e... Nossa, eu fico muito feliz com isso, porque é como se eu olhasse para trás e eu fosse outra pessoa antes, entendeu? Agora é como se eu tivesse nascido de novo, isso é muito bom. Não só para mim, como para as pessoas ao meu redor também. Então, tem depressões que têm cura. O que significa cura? É que a pessoa está livre de sintomas, né? Está remitida em relação aos sintomas e não precisa mais usar o remédio, né? O que acontece na grande maioria das vezes é que a pessoa fica bem, às vezes sem sintoma, mas tomando a medicação. Se ela para o remédio, o problema volta. Então, isso, nesse sentido, não é cura, né? Mas existem depressões de natureza reativa que são curáveis. Hoje eu me amo muito mais do que antes, o que é essencial para continuar a viver, viu? Porque se você não se ama, se você não quiser sair do buraco, a pessoa pode te jogar uma corda, pode te jogar escada. Se você não tiver força para subir, se você não quiser subir, você não vai subir. Sem a doença, eu quero sair mais e eu trato as pessoas melhor e eu me trato melhor, o que é mais importante, porque às vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas, mas deixa de fazer o bem para a gente. Então, eu acho que isso é muito importante. Primeiro, buscar o que a gente quer, o que a gente é realmente. Eu sou uma pessoa curada da depressão. Hoje eu tenho uma visão normal, com uma proporção normal das coisas. A dor é normal, as consequências são normais. Eu sou uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais flexível, eu sou uma pessoa muito menos preconceituosa em todos os sentidos, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais sentimental, assim, eu consigo enxergar e eu consigo sentir as coisas muito melhor, assim, é igual todo mundo fala mesmo, tudo tem seu lado bom, realmente tudo tem seu lado bom. Hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo super bem, continuo tomando remédio e vou continuar tomando, até quando eu achar que estou bem para parar. Essa é a mensagem, que embora ela pense que não há solução, existe sim uma solução. E ela está perto da gente, é só a gente buscar mais um pouquinho. Se esse medicamento não deu, um outro vai dar, uma outra terapia vai dar. Com certeza você vai achar aquilo que é melhor para você. É uma coisa muito louca quando você percebe que você tem caminho, você não tem som, você tem vários. E a escolha é sua, ou passar por um campo florido, ou passar por um monte de brasa. A dor não é escolha, mas como você passa por ela, é escolha.